Nós estamos muito felizes, né, de estarmos aqui nessa igreja. Para nós, assim, é uma honra levar a palavra do Senhor, poder compartilhar do amor de Jesus. E eu sei que Deus escolheu vocês a dedo para estar aqui, para Ele se revelar e para a gente adorá-lo em espírito e em verdade. E que Ele continue falando conosco aqui e depois de nós sairmos aqui. Amém? Hoje em dia é muito difícil porque as pessoas parecem que vão às igrejas e é como se apertasse uma tomada e ela fica avivada. E aí, como sai daquela porta, parece que, puf, apaga e parece que esquece tudo aquilo que o Senhor ministrou durante esse momento. Então, que nós não sejamos assim, amém? Que essa palavra que foi liberada aqui desde a abertura continue frutificando em nossos corações e venha dar frutos. E vocês alcancem vidas que às vezes vocês não precisam dar nenhuma palavra. O viver diário de vocês alcança vidas que, igual o pastor Basiliano falou, poderia tirar um sorriso, um abraço, pode mudar a vida de alguém. Não é preciso muito, Deus só precisa de uma pessoa disponível para ir alcançar aquele coração. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, nós te damos graças por essa casa, pela vida de cada filho teu que o Senhor trouxe neste lugar. Obrigada por essa igreja, por ter levantado essa casa do Senhor em Barros Cassal. Em nome de Jesus, eu oro repreendendo todo espírito de morte, todo demônio bate em retirada, mas os teus céus estejam abertos e o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Que o Senhor venha dar descanso aos cansados, consolar os aflitos, Deus. E fale aos nossos corações, receba o nosso coração atentos a Ti, Pai. Nós te damos toda a honra e toda a glória. Aqui está a Tua palavra, se revela a nós, Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti para entendê-la e o Senhor testificar em nós aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Amados, hoje eu quero falar com vocês. A gente está ali desde ontem na casa do pastor Basiliano e pastora Amanda, e eles nos receberam com muito amor e carinho, e a gente tem muito, junto com a Jana e o Isaac também, e a sogra do pastor Basiliano, a mãe da Amanda, esse tempo de mesa, a sogrinha, e tem sido muito precioso. Eu acho que a gente precisa muito ter esse tempo de mesa, sabe? Porque é na mesa que a gente se edifica, que a gente se conhece, e a gente falou muito sobre arrependimento, sobre o coração de Davi. E eu queria falar um pouco hoje com vocês, compartilhar sobre esse grande homem de Deus. E lá em 1 Samuel, no capítulo 13, fala um pouquinho sobre o coração de Davi. Diz bem assim, 1 Samuel 13:14. Porém, agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração. Prestem atenção, Deus encontrou um homem segundo o coração de Deus. E já o destinou para ser príncipe sobre seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Eu vou pegar esse versículo e vou dar continuidade, mas a particularidade que eu quero que vocês lembrem dele é que o Senhor já tinha encontrado, muito obrigada, um homem segundo o coração de Deus, amém? Davi era esse homem, segundo o coração de Deus. Aí a gente vai lá para aqui nós estamos em 1 Samuel, a gente agora vai lá para 2 Samuel, no capítulo 11, no verso 26, conta a história de que Davi, esse homem segundo o coração de Deus, se apaixonou por uma mulher, e aí, desde o primeiro verso do capítulo 11 até o verso 26, vai contando a história que Davi se apaixonou por essa mulher, que era esposa de Urias, que era um soldado do rei Davi. Em casa vocês podem ler todo, porque senão eu vou ganhar mais tempo, eu vou resumir para vocês. E aí, Davi teve relação com essa mulher. Só que aí, Urias estava na guerra, gente, lutando por eles. E aí, Urias vem, e aí a mulher dele, ele descobre que essa mulher é dele, né? E manda fazer, e ela engravida. E aí, ela engravida. E aí, Davi vai fazer o quê? Ele teve relação com a mulher do soldado dele, enquanto ele estava na guerra, lutando. Então, o que ele faz? Urias, vai lá ter relação com a sua mulher, vai lá, porque sua mulher vai descansar, você está na guerra. Urias, não. Olha o que Urias fala no verso 11. Ele respondeu a Davi: a arca, as tropas de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como eu iria para casa comer e beber e me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra, eu não farei isso. Urias falou isso para Davi.
E Davi fez o que com a mulher dele? Teve relações. Ele não foi. O que Davi fez? O homem segundo o coração de Deus, que nós acabamos de ler em 1 Samuel. Davi falou assim para Joabe, que estava lá na liderança: dá um jeito de matar Urias. E o que aconteceu? Urias morreu na guerra. Quando isso acontece, aí no verso 27, no 26, fala que a mulher de Urias soube que seu marido fora morto, chorou por ele. No 27, passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio e ela tornou-se sua mulher e deu um filho. Mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. Davi pecou. E o Senhor não se agradou. E lá em 2 Samuel, no capítulo 12, lá no verso 13, conta que Natã foi chamado por Deus para ir lá falar para Davi. E ele contou como se fosse uma parábola, igual Jesus fazia. E aí Davi ficou revoltado com a história que ele contou. E aí Natã falou: este homem é você. Davi ele queria punir aquela pessoa que Natã estava contando da história dele, que era praticamente o que Davi fez. E quando Natã chegou para Davi, no verso 13, ele falou bem assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Essa foi a resposta de Davi depois que Natã falou: mas você que fez isso? Aí ele falou assim: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi. Depois, prestem atenção, depois que Davi falou para ele, só isso, pequei contra o Senhor. Natã disse para ele: também o Senhor perdoou teu pecado, por isso não morrerás. Vocês entendem a profundidade do amor de Deus? Conseguiram entender? É esse o amor de Deus, gente. É esse o amor de Deus. Davi ele se tornou um homem segundo o coração de Deus por conta disso. Ele não ficou culpando a mulher, ele não ficou tentando justificar. Não, ele reconheceu o erro dele, o pecado dele, e ele disse: pequei contra o Senhor. E Davi nos ensina uma grande lição nesse momento. Por quê? Nós erramos, nós não temos que ficar nos justificando, nós não temos que ficar terceirizando a culpa. Nós não temos que ficar nos culpando. O pastor Basiliano falou em relação ao suicídio. Tem uma entrevista de uma jornalista que ela fez uma pergunta para um psiquiatra. E ela falou assim: por que existem tantos suicidas? E o psiquiatra respondeu: as pessoas são capazes de fazer todas as coisas para se livrar da culpa. Davi, ele não perdeu tempo com a culpa. Não. Ele continuou com a mulher de Urias, ele se autorresponsabilizou pelo pecado dele, mas ele confessou o pecado dele. Por que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependeu genuinamente. Esse foi o coração de Davi. E é o maior aprendizado que nós temos com ele. Muitas das vezes, quando nós erramos, dentro ou fora de casa, com as pessoas, ou conosco mesmo, ou contra o Senhor, é esse tipo de comportamento que o Senhor espera de nós. Para que a gente se arrependa, fique consciente do pecado e confesse diante do Senhor. Porque Ele não tem outra saída para nós a não ser esse amor. A condenação não vem do Senhor. Quem vai te culpar, quem vai te acusar é o papel de Satanás. Agora, quem te estende a mão, quem fala: filho, se você se arrepender, eu te perdoo. Gente, em seguida, Natã já respondeu: sim, porque Deus já sabia do coração de Davi. E ele foi perdoado. Então, eu quero que nós possamos refletir sobre isso, que muitas pessoas tiram a vida para se livrar da culpa. Ou muitas vezes descontam vícios, porque não conseguem. Gente, nós não conseguimos carregar esse fardo da culpa. É algo que não nos pertence. Vocês entendem que um homem matou o outro homem, mas ele era um homem segundo o coração de Deus? E que nós, diante dos nossos pecados, nós também podemos fazer isso? Amém? Então, que a gente possa fazer isso não só conosco, mas com o nosso próximo também. Porque Deus, ele não nos fez para ter esse fim. Ele nos fez para ter isso aqui que Davi teve. Restauração. Amém? Eu achei tão lindo que o apóstolo Paulo, lá em Atos, no capítulo 13, no verso 22, ele destaca que Davi foi escolhido por Deus por causa da sua disposição em fazer a vontade divina
e pelo seu arrependimento sincero. Ele fala assim: depois que tirou Saul, deu-lhes Davi como rei, do qual também testemunhou, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Então, o que é o homem segundo o coração de Deus? Arrependimento genuíno. A gente não tem mais tempo para perder com ressentimento, gente. Jesus está voltando, gente. Está se cumprindo tudo que a palavra diz. A gente não tem tempo. Essa jornada terrena, ela está acabando. O início das dores já começaram. E a eternidade com o Senhor é como se fosse isso aqui, a jornada na Terra, e todo o infinito é a eternidade com o Senhor. Então, nós não temos tempo para perder com ressentimentos. A gente não tem que perder tempo com culpa, a gente tem que se arrepender e se consertar logo. Eu estava comentando com elas, eu falei, sabe, é um hábito que eu tenho com meu marido. Toda vez que nós nos despedimos, eu me despeço dele como se fosse a última vez. Eu me despeço dos meus amigos como se fosse a última vez. Eu me despeço dos meus pais como se fosse a última vez. A Jana comentou que ela teve a oportunidade de se despedir do pai dela. E nós temos que viver dessa forma. A gente não sabe quando vai ser a última oportunidade. E a gente não sabe quando vai ser a última oportunidade de pedir perdão ao Senhor. Por causa de uma culpa, por causa de um ressentimento, não. O amor de Jesus é imenso demais para a gente perder tempo com ressentimentos. Amém? A palavra do Senhor diz em Jeremias 29:11, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Gente, esse é o caminho que Deus quer para nós. Um futuro brilhante. Deus, as pessoas pensam que Deus ele nos fez para nos usar. Você cria o seu filho para usar ele? Você tem um filho para usar ele? Não, você tem um filho para amar ele, porque você quer um futuro, você quer um presente, um futuro de esperança, o melhor para ele. E Deus é da mesma forma conosco. Deus nos fez para nos relacionarmos com ele, para conhecermos o amor dele e vivermos a vontade perfeita. A palavra diz que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, perfeita e agradável. E esse caminho a gente só consegue através de Jesus. João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Jesus. Amém? Então, assim, que nós possamos acessar esse perdão e a salvação que Jesus nos ofereceu naquela cruz. Foi tão ministrado no louvor em relação a isso. Isso é o significado da cruz. É os nossos pecados ali para que Ele nos perdoasse. E que a gente se lembre disso todos os dias para nos fazer querer viver essa vontade de Deus. Porque é isso que nos mantém de pé, nesse caminho. Por quê? Porque felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Isso é algo que Jesus disse, é citado em Mateus capítulo 5, verso 6. Porque essas pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, de vir a este lugar, de orar como vocês estavam antes, o que a Bíblia fala? Ele as deixará completamente satisfeitas. Qual que é o maior problema da humanidade hoje em dia? A insatisfação. O ser humano está sempre insatisfeito, gente. Sempre quer mais, mais, mais. E vai ficar insatisfeito se não encontrar essa plenitude no Senhor. Porque só Jesus pode satisfazer. Então, como é que a gente conhece Jesus? Palavra. Palavra de Deus. Não tem outra forma de você conhecer o Senhor. É isso, gente. A Bíblia, ela tem todas as verdades. Para tudo. E para a gente conhecer Jesus, é nisso aqui também. Todas as respostas, seja para tudo. A neurociência está cada vez mais se alinhando à palavra do Senhor. As pessoas acreditam, às vezes, no que a neurociência fala e que a Bíblia já estava falando, há muito tempo. Então, quer conhecer o Senhor? Quer conhecer a vontade de Deus para você, para sua família? Leia a palavra de Deus. Porque o próprio Espírito Santo vai... mas eu não entendo. Ore antes e fale para ele te revelar. E ele vai te revelar a palavra. Amém? E aí, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? A verdade é o quê? A palavra. Ele se fez verbo. Então, a gente precisa criar esse hábito de, em tudo na nossa vida, a gente declarar a palavra. Porque isso a gente afasta o que Satanás quer nos roubar. Tá? E Filipenses 2:11 está escrito assim, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O objetivo maior dessa igreja é levar essa esperança. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Ele está voltando. E o pastor Basiliano e a pastora Amanda, que é esse ID que Deus trouxe a essa cidade. E vocês fazem parte dessa semente. Para que vocês lancem outras sementes nas geografias que eles não vão alcançar, mas vocês irão.
na casa de vocês, nas famílias de vocês, no trabalho de vocês, porque toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Porque quem não confessar, diante do Pai, quando Jesus voltar, ele vai nos rejeitar. Porque você não aceitou o que eu fiz por você naquela cruz, porque Adão fez a gente perder a eternidade. Jesus veio e nos fez ganhar a eternidade. E como que a gente acessa? Arrependimento. E acessando o perdão de Jesus todos os dias. Todos os dias a gente vai precisar se arrepender. E não se culpe, amém? Porque hoje nós aprendemos que não nos culpamos, a gente se arrepende e continua. A gente tem que confessar sim, assumir o nosso pecado, porque quando a gente assume o nosso pecado, a gente reconhece o que fez e luta todos os dias de acordo com a palavra para não continuar fazendo, porque não agrada o Senhor. Porque o pecado não faz separação com Deus. Amém? Feche seus olhos, igreja. O louvor pode começar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, começasse a meditar nessa palavra. E que você que ainda não confessou Jesus com a sua boca, que Ele é seu único e suficiente Salvador, que Ele morreu naquela cruz por amor a você, hoje Deus te trouxe aqui para essa oportunidade. E não só para você, mas para que você vai ter frutos e outras vidas conheçam esse amor. Outras vidas sejam libertas do suicídio, sejam libertas da depressão, sejam libertas da ansiedade, que elas recebam esse consolo, essa esperança através da sua vida, que teve um encontro com Jesus. Deus te chamou nessa noite para ter um encontro com o Senhor. E Ele quer continuar tendo esse encontro com você todos os dias. Jesus, Ele é suficiente em nossas vidas. E essa é a nossa oportunidade. Que você experimente a graça do que é ser filho de Deus. E que você tenha essa mente na alegria da eternidade. Jesus, Ele salva, Jesus, Ele liberta, Jesus, Ele cura, tudo por amor, porque nós não merecemos. E nós nunca vamos merecer. Mas nós precisamos. Nós precisamos desse amor, nós precisamos dessa graça. Porque foi tudo por amor. Fale com o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Pai, nós te damos graças por essa casa. Nós te damos graças pelos teus filhos que estão aqui. Obrigada, Jesus, por nos trazer a este lugar, por falar aos nossos corações. Nós nos arrependemos diante de Ti, de cada pecado. Que Teu Espírito Santo nos lembre, Deus, daquilo que nós precisamos confessar e nos arrepender como Davi, para que nós sejamos segundo o Teu coração e Te agrade, para viver a Tua vontade, Deus. Nós queremos experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade, Senhor.